Henker que vive duas vezes. Capítulo 256. Crescimento, 6. Equipe, HH, quintas-feiras, Yahiko. Ainda tenho um longo caminho a percorrer. Yon-woo murmurou para si mesmo, olhando para o monte de terra em sua mão. Ele conseguiu preservar sua forma desta vez, mas não ficou satisfeito. Se ao menos ele pudesse usar sua consciência para controlar sua força. Mas, agora minha consciência me segue naturalmente. Yon-woo sorriu, sentindo-se orgulhoso e desapontado ao mesmo tempo. Movendo seu corpo pela primeira vez depois de empurrar a parte inferior do corpo ao extremo, ele definitivamente podia sentir que era diferente. Foi especialmente perceptível quando ele pulou no ar, pois sua consciência naturalmente se agarrou a ele para criar muitas mudanças diferentes. Era uma prova de que seu corpo estava fundamentalmente diferente agora. Os músculos de Yon-woo estavam duros como rochas porque ele treinou continuamente durante todo esse tempo. Mas agora eles eram lisos, como borracha. A pedra filosofal e o circuito mágico forneceram-lhe uma grande quantidade de poder mágico. Sua percepção extrasensorial era mais clara que o normal, e Yon-woo foi capaz de sentir o pulso de cada célula e músculo. No entanto, Yon-woo ainda achava que precisava treinar mais. Mesmo tendo conseguido internalizar sua consciência, ele não a sincronizou com seu corpo. Ele precisava controlar completamente a consciência como usou a aura. Parece que você aprendeu o básico agora. Só então, Galliard pousou ao lado de Yon-woo com um sorriso satisfeito. Yon-woo riu incrédulo. O sistema estava lhe dizendo que a proficiência de sua habilidade era de 80%. Mas Galliard agora estava dizendo que ele estava apenas começando a dar pequenos passos. Isso significava que ele ainda tinha muito que aprender. Já que você sabe andar, vamos aprender a correr. Yon-woo lembrou-se dos diferentes movimentos que Galliard usou quando atacou os Elohim no 23º andar. Todas eram aplicações diferentes de Shunpo. Seus inimigos não foram capazes de revidar quando ele usou cada um deles. Galliard era tão sorrateiro quanto um fantasma. Yon-woo não conseguiu ver o que Galliard estava tentando fazer, então também não foi capaz de interferir tanto. O que Galliard fez naquela época foi amplificar sua consciência. Os olhos de Yon-woo brilharam. Este foi o verdadeiro começo de aprender como usar a consciência. Mesmo assim, ele teve outro pensamento. Se essas fossem as formas de caminhar, o que seria voar? O que devo fazer? Yon-woo perguntou ansiosamente. Simples, tudo depende de quão bem você conhece o básico, hein? Galliard levantou um canto da boca. Na verdade, experimentar é o melhor. Peng. Galliard tentou esfaquear Yon-woo com o galho na mão. Ele reuniu tanta consciência nele que o som do ar condensando e explodindo soou. Yon-woo recuou instintivamente. O galho quase não atingiu sua têmpora. Torcendo o corpo, ele puxou sua baioneta mágica. Quang. Quando o galho e a baioneta mágica se cruzaram, algo explodiu. As duas sombras recuaram e se encontraram novamente no ar. Kung. Fante estava imerso em pensamentos. Eu quero que você se torne minhas asas. Ele ficou feliz quando ouviu isso. Torne-se mais forte. E ele sentiu como se alguém estivesse pressionando seu peito quando ouviu isso. Torne-se forte o suficiente até que não possamos ser esmagados. Independentemente de quem o empurre para baixo. Quando ouviu as últimas palavras, Fante praguejou. Droga. Não foi uma maldição contra Yon-woo. Ele estava se amaldiçoando. Quando Yon-woo lhe disse pela primeira vez para ficar mais forte, Fante disse com segurança que ele se tornaria os dentes de Yon-woo, não suas asas. No entanto, ele apenas disse isso para não ter sua mente lida. Durante todo esse tempo, os pensamentos de Fante estavam confusos. Ele podia sentir a distância entre Yon-woo e ele próprio se tornando maior com o passar do tempo, então ele estava preocupado com a possibilidade de ficar completamente para trás. Ele continuou a treinar seu Mugong, mas não foi muito longe. Ele não foi capaz de escapar do pensamento de que estava ficando para trás. Ele estava muito fraco. Por um lado, ele não sabia porque não conseguia se concentrar e o que o fazia sofrer tanto. Quando ele viu Yon-woo saltando, Fante fechou a boca. Ele percebeu qual era a emoção que o fazia sofrer todo esse tempo. Inferioridade. Para Fante, Yon-woo era um modelo a ser respeitado. No início, ele o considerou um rival e o seguiu para lutar contra ele. Mas Fante começou a ver seu lado humano e quis aprender com ele. Ainda assim, ele continuou a usar sua inveja das habilidades de Yon-woo como forma de se motivar. Mas naquela época, ele só pensava que algum dia conseguiria recuperar o atraso. Ele não tinha outros pensamentos. Agora, ele sentia que sabia. Por que não consigo nem chegar perto dele? Fante sentiu inferioridade e respeito por Yon-woo ao mesmo tempo. Por que aquele cara poderia fazer isso? Mas ele não conseguiu. Ele também trabalhou duro. Mas por quê? Desde a juventude, Fante só ficava satisfeito quando estava no comando. Quando jogava jogos de guerra com seus amigos, ele sempre tinha que ser o comandante, e sempre tinha que superar os outros quando havia treinamento em grupo. Era impensável que alguém pudesse estar na frente dele. O trono. Fante só queria uma coisa quando era mais jovem e vivia acreditando que nunca poderia ficar para trás para se tornar rei. Ele gostava que os outros tivessem inveja dele, mas nunca pensou em olhar para os outros da mesma maneira.
Ele apenas zombou quando as pessoas disseram que ele era arrogante. Então, ele conheceu Yeon-woo. Na luta deles, Fante sentiu seu mundo desabar sobre ele. Ele cometeu um erro ao pensar que era o centro do mundo. Havia inúmeras pessoas na frente dele. Mesmo assim, ele trabalhou duro para alcançá-lo e se viu observando Yeon-woo com respeito. Ele colocou Yeon-woo em uma posição que ele nunca teria quando era mais jovem. Mas ele nunca alcançou Yeon-woo, ele apenas ficou mais distante. Então, com o passar do tempo, Fante começou a entender. Ele suspirava dizendo, uau, lá vai ele de novo, e pensava que não havia nada que pudesse fazer para alcançá-lo. Ele havia desistido em algum momento. Foi claramente aí que as coisas deram errado. Yeon-woo ainda era um símbolo de respeito por Fante. Ele estava orgulhoso de Yeon-woo por percorrer esse caminho difícil sozinho, mas não era algo de que ele deveria ter desistido. Não é isso. Algo levantou a cabeça de Fante. Era seu desejo vencer. As emoções que ele jogou fora depois de entender que não conseguiria recuperar o atraso. Fante rangeu os dentes. Ele pressionou a inferioridade. Em vez disso, a paixão pela vitória aumentou. Ele queria derrotar Yeon-woo. Opa, vou escalar a torre. Edora, que observava silenciosamente Yeon-woo ao lado dele, falou de repente. Fante acordou de seus pensamentos e virou-se para sua irmã mais nova. O que Edora estava pensando ao olhar para Yeon-woo? Ficou claro que ela mudou de ideia como ele. Seus olhos com o insight aberto eram profundos. Por um momento, Fante pensou que estava olhando para sua mãe, a médium psíquica. Uma coisa que ele tinha certeza era que não estava pensando a mesma coisa que ela. Fante estava com vontade de vencer. E a mente recém-descoberta de Edora provavelmente derivava do amor. No entanto, Fante não perguntou o que ela estava pensando. Como se ele tivesse seus próprios pensamentos, ela poderia valorizar os seus. Tudo o que ele podia fazer era aplaudi-la silenciosamente como seu irmão. Foi por isso que ele acenou com a cabeça sem dizer muito, e Edora se virou e disse, obrigada. Vroong, Ong. A divina espada mágica no braço de Edora gritou. Ele podia sentir um calor vindo dele. Um tempo depois que Edora saiu, Fante observou silenciosamente Yeon-woo e Galliard, então virou seu corpo e foi para algum lugar. O Elder Chef levantou os óculos e franziu a testa. O que? Seu Blood Lightning, por favor, dê para mim. Ele estava falando com confiança, como se tivesse vindo pegar de volta algo que deixou em uma loja de penhores. O ancião chefe começou infante e largou o livro que estava lendo. Ele pensou que poderia descansar porque o rei marcial estava quieto, mas seu filho estava dizendo bobagens agora. Ele queria dar um tapa no rosto que era semelhante ao do rei marcial, mas se controlou e fez uma pergunta a Fante com os olhos semicerrados. Você está dizendo que sabe o que é o relâmpago de sangue? Eu faço. Fante assentiu. Relâmpago de sangue, o símbolo do filósofo da luz sanguínea. Era uma arma marcial que veio da adivinhação da família Cheongran, o controle do relâmpago. Os sentimentos de competitividade de Fante em relação a Yeon-woo transformaram-se num desejo de se tornar mais forte. Este foi o resultado do pensamento de Fante. No entanto, o ancião chefe bufou como se não houvesse nenhuma maneira de entregá-lo. Não, você não sabe. Não, eu sei. Não, você não sabe. Fante estava prestes a dizer algo de novo, mas apenas fechou a boca. O ancião chefe sorriu. Ele estava olhando para Fante. Foi um sorriso zombeteiro. Devo te contar a verdade? Fante acenou com a cabeça. Você é fraco. Os olhos de Fante se arregalaram. Suas costas enrijeceram. Ele cerrou os punhos. O ancião chefe continuou a zombar dele. Não pense em negar. Estou certo. Não estou? Seus irmãos? Sim, a maioria deles é mais fraca que você. Mas também existem aqueles que são mais fortes que você. Não se esqueça de que sua mãe e sua irmã desempenharam um papel importante em você ser um provável candidato ao trono. Mesmo que vocês sejam famosos por serem irmãos Cheongran, existem muitos monstros no mundo. A vila em si está cheia de guerreiros mais fortes que você, e há muitos outros na torre. Fante cerrou os dentes. No entanto, o ancião chefe não parou por aí. E mais uma coisa, você nem é inteligente. Os olhos vermelhos de Fante tremeram. Era o que as pessoas diziam frequentemente sobre ele. Que era simples e agressivo. No entanto, isso foi apenas quando as pessoas o julgaram bem. Em outras palavras, significava que ele era estúpido e não pensava bem nas coisas. O ancião chefe estava silenciosamente trabalhando duro em seu escritório, mas na verdade não havia ninguém tão arrogante quanto ele. Até o rei marcial teve que se curvar diante dele. Além disso, o ancião chefe era alguém que podia se dar ao luxo de agir assim. Eu sou forte, inteligente, ele está morto e não há ninguém aqui. Mas mesmo a aurora negra do diabo M não pôde dizer nada para mim. Quem você acha que limpou este arquivo? Quem ajudou seu pai a chegar onde está agora? O ancião chefe definitivamente não estava emanando nenhuma aura em particular, mas Fante sentiu como se estivesse sendo pisado. Ele sentiu como se alguém estivesse segurando seu coração. Estava ficando mais difícil respirar. Seu coração quase saiu do peito e suas roupas estavam encharcadas de suor. O filósofo da luz sanguínea. Embora ofuscado pelo rei marcial, ele ainda era um pilar da tribo. Além disso,
Ele mostrou que ainda tinha isso para o mundo. Até Waltz teve que se curvar diante dele. Fante cerrou os dentes e cuspiu suas palavras. Você, senhor. Isso mesmo. O ancião-chefe arrogantemente acenou com a cabeça e continuou. E o relâmpago de sangue me simboliza. É algo que ganhei lutando durante toda a minha vida, caindo, pensando, aprendendo, perdendo, depois lutando novamente, tentando, esperando e esperando. Sangue relâmpago sou eu. O ancião-chefe começou a franzir a testa. Seu rosto enrugado expressava sua raiva. E o quê? A raiva de uma fera abalou a atmosfera ao seu redor. Fante não sabia dizer se a atmosfera estava tremendo ou se ele estava tremendo. Um cara que não é forte ou inteligente quer algo meu. Retornar. Apenas. Foi uma ordem estrita. Foi também um aviso para não cobiçar algo que não era dele quando ele não merecia. Os ombros de Faten tremeram. Ele sentiu como se estivesse caindo de um penhasco. Como quando conheceu Yon-Wu. Seu mundo estava desmoronando novamente. O que restava de seu orgulho foi destruído. Ele olhou para o ancião-chefe com olhos vermelhos. Normalmente, ele teria feito birra e chutado a porta para sair, mas Fante baixou a cabeça. Por favor, me dê uma chance.